Eu me chamo Pamela Barroso e estamos iniciando mais um programa Personalidades. Hoje eu tenho o prazer de entrevistar o Enéas Júnior, que é bombeiro civil profissional. Enéas, muito obrigada por ter aceitado o convite e estar aqui conosco. Eu tenho certeza que será um programa de grande valia para o público, porque assim como ele vai discorrer sobre a sua atuação profissional, ele também falará sobre o seu propósito espiritual e tanto o quanto já tem realizado até aqui. Não é isso, senhor Enéas? Verdade. Estamos aqui para falarmos um pouco do nosso trabalho profissional e o que nós temos agregado em prol ao trabalho pela nossa igreja também. Excelente. E eu gostaria que, por favor, iniciássemos falando a distinção, né? Porque existe o bombeiro militar e existe a atuação de bombeiro civil profissional. O senhor poderia, por favor, nos explicar a distinção dessas duas atuações? Sim, Pamela. Então, a diferença seria de que o bombeiro militar, ele é um bombeiro que ele prestou concurso público e através da classificação dele, da aprovação, ele vai trabalhar pelo município, pelo estado, agregado de acordo com o seu concurso. Uma vez ele passado, ele vai ser um militar estabilizado pelo fato de ser concursado e vai crescendo hierarquicamente de acordo com o tempo, as promoções vão vindo. O militar, o civil, o bombeiro profissional civil, a diferença dele é porque ele é um bombeiro formado, ele vai ser um bombeiro que vai ser lotado privado, as empresas vão contratar ele para ele trabalhar como um funcionário, um órgão privado, mas o conhecimento profissional dele vai ser igual o do militar. Como? Ele vai ter a formação de combate, especialista em combate a incêndio, ele vai ser especialista em emergências químicas, especialista em resgate em altura e especialista em primeiros socorros. O mesmo conhecimento que o militar tem, porém o militar com a maior grandeza. Quando os dois trabalhados juntos, como nós tivemos o exemplo do desastre em Brumadinho, o bombeiro profissional civil, ele atuou juntamente com o bombeiro militar, só que o bombeiro civil dentro da hierarquia, trabalhando na subordinação do bombeiro militar. Excelente. E uma outra coisa também que eu percebi, o senhor falou sobre a questão das empresas, né? Atualmente se tem a obrigatoriedade onde órgãos privados agora têm que dispor deste profissional. É isso mesmo? Isso. De acordo com a Lei 11.901 de 2009, uma lei federal após aquele triste desastre na Boate Kiss, em Santa Maria, na cidade de Santa Maria, Rio Grande do Sul, houve, após aquelas mortes, uma necessidade de então estabelecer este profissional como um elemento maior para termos mais segurança em alguns estabelecimentos. E aí, o que eles adotam? Eles adotam que esses estabelecimentos, de acordo com a jurisdição, a legislação vigente e a investigação pela parte do Corpo de Bombeiro em vistorias técnicas, foi estabelecido que a partir de 200 pessoas o estabelecimento ele tem a necessidade da contratação do bombeiro profissional civil como atuante naquele local. Excelente. Hoje eu percebo também que a sua atuação é muito em prol e é dentro também do seu paralelo, está junto do seu profissional e também o espiritual, não é isso? Como hoje o senhor consegue integrar as duas coisas? Então, algumas vertentes para o bombeiro profissional civil. Nós temos o bombeiro nível básico, que ele que trabalha basicamente com atendimento a combate a incêndio. Nós temos o nível 2 de bombeiro, que é aquele bombeiro que trabalha como bombeiro líder na contratação. E eu tenho o nível 3 de bombeiro profissional civil, que é aquele bombeiro, quando ele é contratado para executar um serviço, quando ele tem uma formação de engenharia de segurança ou especialista em combate a incêndio. Então a gente tem essas três vertentes. Porém, hoje, em nossa igreja, Assembleia de Deus Missão, em Marabá, pelo nosso pastor
Salles Batista e a missionária Raquel Viegas, nós criamos com ele um plano de ação emergencial, visto que a nossa igreja, em congressos, em reuniões, nós temos sempre um número acima de 2.000 pessoas, chega a 3, chega a 5, então havia a necessidade de darmos o melhor de comodidade e o melhor de atendimento às os nossos irmãos e irmãs que estariam visitando nós. Assim nós criamos a Missão Brigada de Emergência. Essa Brigada de Emergência, ela foi trabalhada dentro de um plano de ação emergencial, como apresentado à direção da igreja. Como eu sou também técnico de segurança do trabalho, houve a necessidade de criarmos um plano de ação emergencial. Dentro desse plano de ação emergencial, nós fizemos um organograma e nós temos bombeiros profissionais civis subdivididos para a melhor atuação dentro das nossas igrejas, como eu vou ter o bombeiro especialista a combate a incêndio, eu vou ter o bombeiro especialista a evacuação diária, eu vou ter bombeiros formados dentro da nossa brigada, bombeiros de combate de incêndio florestal, até porque as nossas áreas há situações que podem vir ter um princípio de incêndio, e nós teríamos os profissionais atuantes para cada área, para trabalho melhor dentro de uma organização. Nós temos também técnicos de enfermagens, nós temos enfermeiros, nós temos graduandos em enfermagens, e então nós temos para dar melhor para os irmãos que aqui vêm visitar a nossa igreja, vêm visitar a cidade de Marabá, eles ter melhor acomodação. Temos também dentro do templo, nós temos uma sala ambulatorial, que assim quando tem evento de grande porte, que um irmão ou uma irmã passa mal, nós vamos estar conduzindo eles, vamos dar o melhor atendimento, e esse atendimento, ele é sempre um atendimento pré-hospitalar, ou seja, é o primeiro atendimento que nós daríamos a esses nossos irmãos, essas nossas irmãs, e passou dali, se for uma necessidade, nós vamos estar chamando o SAMU. Sim. Porque seria um atendimento pré-hospitalar, passaríamos ao SAMU, e assim, se for uma coisa mais grave, eles vão estar entrando e levando ali para um atendimento intra-hospitalar. Excelente. Então, assim, realmente o senhor já conseguiu estruturar, de fato, um grande projeto, né? E o senhor percebe a sua atuação em meio a um projeto social, no caso? Sim, Pamela. Sim, ele tem tudo a ver com um projeto social. Nós, dentro da nossa área de formação profissional, nós também trabalhamos dentro do espiritual. Eu sou pastor da congregação Monte das Oliveiras, na Folha 8, e dentro da nossa congregação Folha 8, na Monte das Oliveiras, nós vamos estar levando, e também como coordenador de missões urbanas, parte da direção da nossa igreja, nós vamos estar realizando alguns trabalhos sociais. Quais seriam eles? Nós vamos estar levando a mensagem do Evangelho às pessoas, mas vamos estar levando também a elas algo mais. Nós vamos estar como equipe fazendo aferição de pressão, fazendo testes de glicemia, vamos estar dando à nossa comunidade o que de melhor nós temos para oferecer para eles, não só o maná do céu, mas também um cuidado especial para com a saúde deles. E assim vai estar sendo realizado esse trabalho nos 4 cantos da cidade de Marabá, dentro dos 7 polos que assim é distribuído o nosso ministério, missão. Nós temos o polo 1, polo 2, 3, o 4, o 5, o 6 e o 7, e cada polo desse nós temos uma equipe lá agregada da Missão Brigada de Emergência dentro da missão urbana, para dar esse melhor atendimento e melhor levar a palavra com uma ação social. Excelente. E essa visão de entender que o espiritual é de fato uma necessidade, nós sabemos disso, mas que a gente também precisa zelar pela alma, pela pessoa, porque às vezes a pessoa, como é que você vai chegar com o espiritual se antes disso a pessoa está necessitando muito de atendimento, de questões que são primárias? Não que o espiritual não seja primário, mas é impossível você falar de espiritual com uma pessoa que a carne está ali com outras necessidades primárias latentes e ela nem vai ter literalmente disposição para o espiritual, porque a necessidade primária dela em assistência, né, social é mais
maior. Então, de fato, é um projeto muito incrível. Parabéns pela execução. E eu queria lhe perguntar como hoje você vê o mercado de trabalho para a sua atuação. O bombeiro profissional civil, ele tem um alto crescimento no nosso estado, na nossa cidade, no nosso município. O bombeiro profissional civil, ele houve um crescimento a ponto da formação profissional dele, que antes nós éramos, pela uma instrução técnica do Corpo de Bombeiro, uma instrução técnica chamada IT-17, ela abrangia todo o território brasileiro. E como houve um crescimento, houve também a necessidade de melhor trabalhar na dimensão desses bombeiros. E aí o estado do Pará, em janeiro de 2019, ele dividiu dentro da instrução técnica, ficando o nosso estado com a IT8, ou seja, o estado do Pará, ele trabalha com a instrução técnica 8, para melhor dimensão, melhor distribuição, até porque dentro da nossa região, do estado do Pará, ele cresce muito a contratação do bombeiro civil. Hoje o bombeiro civil, ele não só trabalha nas empresas, mas como casas de shows, estabelecimentos, onde, como eu falei para vocês, tem uma agregação a partir de 200 pessoas, há a necessidade desses bombeiros. Hoje, dentro da Defesa Civil do município de Marabá, nós temos muitos bombeiros profissionais civis atuando e assim o crescimento ele é grande e amplo. E uma outra coisa, nas suas falas o senhor nos passou que também uma das suas formações é em técnico de segurança do trabalho. Eu queria que, por favor, o senhor nos orientasse quais são as medidas e quais são as ações que empresas e organizações que venham a ter mais de 200 pessoas em qualquer ação. E isso é muito importante porque às vezes a pessoa pensa em tudo no projeto, pensa na palestra, pensa, enfim, organiza tudo e não cuida do primordial, da base, né? Quais são as suas orientações para estas pessoas, para quem está organizando eventos, para empresas, como técnico de segurança de trabalho, como a sua atuação? O que o senhor tem a dizer a essas pessoas? Bom, a primeira visão que nós temos como técnico de segurança do trabalho é que sempre quando vamos realizar um trabalho, nós temos que fazer a boa dimensão, o bom dimensionamento dele. Qual seria? O que a gente chama de triângulo do bom planejamento na segurança do trabalho. Nós iremos planejar, organizar, para depois fazermos a execução, ou seja, um bom planejamento, o que nós iremos realizar, se os profissionais eles vão estar dentro dos padrões, dos parâmetros exigidos de acordo com as normas regulamentadoras que abrange a segurança do trabalho, se esses profissionais vão estar com seus equipamentos de proteções individuais, isso nós vamos estar planejando, vamos trazer para a organização, ou seja, vamos verificar, vamos organizar estes materiais para esses profissionais, não vamos deixar expostos esses profissionais. Passou dessas duas, nós vamos entrar para a terceira, que seria a execução. Após que esses profissionais, uma vez já bem feito esse planejamento, que eles forem fazer a execução, vamos ter o quê? Um melhor serviço desenvolvido quanto à segurança, porque o profissional técnico de segurança do trabalho, ele vai estar administrando, sabendo ele que no final não vai ter riscos adicionais e nem nenhum profissional com lesão, com perdas, com acidentes. Por quê? Porque foi um projeto bem dimensionado. E isso é o trabalho fundamental hoje do técnico de segurança do trabalho. Excelente. Olha só, nós vamos a um breve intervalo, mas já voltamos com mais informações. Por favor, nos acompanhe.